Agora, nós vamos ver, finalmente, um teorema que vai nos dar uma fórmula geral, uma fórmula para calcular o φ de qualquer n. Veja como essa frase é poderosa. É uma fórmula que vai te dar uma forma de calcular o φ de qualquer n. Mas eu tenho uma outra notícia para vocês. Essa demonstração também não é simples. Então, novamente, preciso da atenção de vocês para a gente conseguir fazer, tá certo? Vamos nessa. Então, veja só. N é um número natural qualquer maior do que 1. 1 não importa, que a gente já sabe que φ de 1 é igual a 1. Então, vou olhar agora para os maiores do que 1. Aí L é um número natural e eu tenho P1, P2, P3 até PL. O que são esses PIs, né? P1, P2, P3 até PL. São números primos. Então L é apenas a quantidade deles. Não tem L números primos. P1, P2, P3. Não estão em ordem, não precisa ser todos os primos de 1 até, do primeiro ao Lésimo. Pode pular o 3, pular o 5. São primos, são L primos. E números K1, K2, KL, que são números inteiros não negativos. Então, os Ks pode ser 0, eventualmente, pode ser um número natural. Tais que P elevado a K1, não, na verdade 0 não pode ser não, tem que ser só natural, porque já estou falando da decomposição em fatores primos. Então, tais que P1 elevado a K1 vezes P2 elevado a K2 vezes P3 elevado a K3, etc., vezes, esses 3 pontinhos aqui é de vezes, até PL elevado a KL, forma a decomposição de N em fatores primos. Então, isso aqui nada mais é que a decomposição. Por exemplo, como vocês citaram aí se eu quiser fazer aqui o 48, como é que eu decomponho 48? Não, não é 48 que eu queria não, não, é 72 que eu quero agora. É 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, L é igual a 2, porque tem 2 primos. O P1 é igual a 2. O K1 é igual a 3. O P2 é igual a 3. O K2 é igual a 2. É só o exemplo aqui. Tudo bem, então? A decomposição. E agora, este teorema finalmente vai me dar uma fórmula para calcular o φ desse N, que é esse que se decompõe dessa forma. Dizer que essa é a decomposição de N em fatores primos significa dizer que N se escreve como esse produto aqui, né? P1 elevado a K1 vezes P2 elevado a K2, que foi como eu escrevi aqui o 72. Aí agora eu vou dar uma de João Klepper, vou fazer um suspense. Que fórmula que vai entrar aqui? MMC? Não, MMC não. Que fórmula que vai entrar ali agora? Tem que ser uma fórmula que, para o caso de seu número primo, dê o primo menos 1. Para o caso de seu produto de 2 números primos relativos, dê o φ do produto entre eles. E tem que ter mais alguma coisa ainda aí para o caso do ser potência de primo, que a gente não sabe ainda. Sim, essa fórmula aqui vai. Sim, porque agora essa fórmula geral, não é que você vai poder esquecer o outro, ela vai englobar o outro. Você pode falar assim: Thiago, se você tem um teorema para n sendo um caso qualquer, por que você fez um teorema para o caso em particular? É porque, para demonstrar isso aqui, eu preciso usar o do caso particular. Na verdade, o que eu vou fazer agora é juntar os casos para ter um teorema global. Não tem um teorema global sem fazer os casos antes. Na verdade, esse teorema é a junção de 3. O primeiro é o φ de um primo, que é rápido, é o primo menos 1. O φ do produto de 2 primos relativos, foi o que a gente fez. E o φ de potência de primo. Só que, ao invés de fazer um teorema agora só para o φ, que é potência de primo, eu já faço um teorema que vai englobar tudo. Aí dentro eu vou separar em casos. Os casos anteriores já estão feitos. Quer ver? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos analisar. Quais são os casos que nós já sabemos? Quando é primo. Então, vou escrever aqui, ó. Primeiro caso. O primeiro caso é quando o n é primo. Só que veja bem, n é igual, só escrever aqui como um rascunho, n é igual a P1 elevado a K1, P2 elevado a K2, etc., até PL elevado a KL, só que eu quero fazer n'. No caso em que n é um número primo, o L tem que ser igual a quanto? O L é 1, só tem um primo. Se o n é primo, o L tem que ser 1. Não tem, todas as outras não tem, ó, só tem o P1. E o K1 tem que ser igual a quanto? Exatamente, K1 igual a 1.
Então o primeiro caso, em que o n é primo, é o caso em que L é igual a 1 e K1 é igual a 1, que isso aqui vai virar só o P1, certo? Então eu vou escrever assim, ó, neste caso, denotamos P1 igual a P. Assim, olha só, vamos calcular agora o bendito do φ do n. Mas esse é simples, né, o caso facinho que a gente já fez, é tranquilo. Φ de n se transforma em φ de P1 elevado a K1. Espera aí, ficou tudo errado aqui. P1 elevado a K1. Isso. Só que o K1 é igual a quanto? 1. E o P1 foi o que eu chamei de P, né? Então isso é P elevado a 1. Só que P elevado a 1 é a mesma coisa que P. E P é primo. Então o φ de um número primo, nós já calculamos, é o P menos 1, é o primo menos 1. Só que P é igual a quem? P é P elevado a 1, que é P elevado a 1, que é P1 elevado a K1, que é o N. Então isso aqui nada mais é que N menos 1. Certo, então? Mas não é isso aqui que eu quero escrever. Eu quero escrever... Tá certo, mas eu quero escrever dessa forma aqui. Assim. Beleza? Primeiro caso feito. Vamos ao segundo caso agora. O segundo caso que nós vamos fazer agora é o caso em que o n é uma potência de primo. É o caso novo agora. A gente não tem ainda. É o que n é uma potência de primo. Se ele é uma potência de primo, só pode ter um primo na decomposição dele. Então, ainda continua com L igual a 1. Agora, o K é livre. O K pode ser maior que 1. Então, o segundo caso, é o caso em que L é igual a 1 e o K1 pode... Eu não vou falar sobre que ele pode ser diferente de 1. Então, vamos lá. Neste caso, denotamos P1 igual a P e K1 igual a K. É só para simplificar a notação aqui, tá bom? Isso aqui é só para simplificar a notação. E aí, nesse caso, então, como é que fica ali nosso esquema? O N é o P1 elevado a K1, onde K1 não necessariamente é 1. Só que o P1 foi o que nós chamamos de P e o K1 foi o que nós chamamos de K. Então, o que nós estamos querendo calcular é o φ de P elevado a K. Certo, pessoal? Onde P é primo e K é algum número natural. Pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. Aqui vai se encaixar, por exemplo, o 4, que é 2 ao quadrado, o 8, que é 2 ao cubo, o 16, que é 2 à quarta, o 27, que é 3 ao cubo, e etc. Beleza? Agora vem a parte mais difícil deste teorema. Então, por favor, acompanhe comigo. Atenção. Atenção. O que é o φ do P elevado a K, por definição? A definição disso é o quê? É a quantidade de elementos do U desse conjunto, que nesse caso é P elevado a K. Certo, sim ou não, pessoal? Maravilha. Vamos continuar aqui. Atenção. Quem é o U de P elevado a K? É um conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto das classes em... Então, é o conjunto das classes em Z P elevado a K, tais que é o conjunto de todas as classes em ZP elevado a K, tal que é invertido. Certo? Maravilha. Vamos continuar. Agora, como eu posso reescrever a informação? A informação de que a classe do A é invertível. Não, lembra do critério para verificar se uma classe é invertível ou não? Exatamente. Então, eu vou escrever aqui que o MDC entre A e P elevado a K tem que ser igual a 1. Só que aqui, como agora eu estou falando do próprio A e não a classe do A, então aqui eu tenho que falar do A, não da classe do A. E aqui só no Z. Só que também não dá para eu sair contando o A em todos os inteiros, que aí eu vou ter repetições, né? Lembra? Se estou em Z3, o 4 é o mesmo que o 1. Então, na verdade, eu não vou olhar o A variando no conjunto dos inteiros. Vou olhar o A variando de 0 até P elevado a K menos 1, certo? Só para olhar dentro de Z P elevado a K. Sim ou não, pessoal? Estão acompanhando? Sim. Tem certeza? Sim. Posso continuar? Beleza, pronto. É só contar quantos elementos tem aqui agora.
Só isso. Não, mas ó, são todos de 0 até pk-1, cujo denominador entre ele e pk é 1. Ah, então vamos analisar. Vou contar isso aqui de forma indireta, de uma maneira semelhante que vocês fazem lá no ensino básico quando estão estudando análise combinatória. Lembra lá, não é que aqui é um problema de análise combinatória não, tá pessoal? Não, não é um problema de análise combinatória, mas eu vou fazer uma analogia com o que é feito lá. Lembra de alguns problemas lá de análise combinatória que você precisava determinar uma quantidade de coisas com uma certa característica? Tinha vários exercícios daquele lá que era melhor, ao invés de você calcular diretamente os objetos com aquela característica, você pegar o total e subtrair daqueles que não tinham aquela característica. Por exemplo, quantos anagramas com a palavra camisa, só para pegar só 2 letras que repetem, razoar, né. Quantos é porque banana vai ter mais letras repetidas. Quantos anagramas com a palavra camisa, onde as letras A não aparecem juntas? Era melhor você calcular a quantidade de anagramas onde elas aparecem juntas, aí pega o total e subtrai daquelas que elas aparecem juntas. A gente costumava fazer assim. É o que a gente vai fazer aqui. Eu quero contar, olha para a tela, por favor, quero contar a quantidade de elementos entre 0 e pk-1, cujo MDC com o pk é 1. Se eu vou fazer isso de forma indireta, como que eu vou fazer então? Isso aí, então eu vou fazer o total, e qual é o total aqui nesse conjunto? P elevado a k, porque vai começa no 0, né. Se começasse no 1, teria P elevado a k-1, aí tem o 0, boto mais 1. Então, o total é P elevado a k. Sim ou não, pessoal? E vou subtrair aqueles cujo MDC não é 1. Vou calcular de forma indireta. Tudo bem isso, pessoal? Posso continuar? Beleza. Então troquei meu problema de contar quantos desses elementos são primos relativos com o P elevado a k, para contar quantos não são primos relativos, certo? Pergunto para você, quando um elemento A não é primo relativo com o P elevado a k? Não necessariamente múltiplo, quando tem um fator comum, não precisa ser múltiplo. Por exemplo, o 8 e o 6, um não é múltiplo do outro, mas eles têm um fator em comum, portanto não são primos relativos. Então, o A precisa ter algum fator comum com o P, em particular um fator primo, né? Necessariamente tem que ter um fator primo comum. Vou repetir. Para que o MDC entre A e P elevado a k seja diferente de 1, é necessário o suficiente que o A tenha algum fator primo comum com o P elevado a k, certo? Então ambos precisam ter pelo menos algum fator primo em comum. Pergunto para vocês, quais são os fatores primos do P elevado a k? Quais são os fatores primos do P elevado a k? O P elevado a k tem quais fatores primos na decomposição dele? Só o P. Só o P. Por exemplo, quais fatores primos do 8 na decomposição do 8? Só o 2, 2 ao cubo. Quais fatores primos do 27? Só o 3, 3 ao cubo. Quais fatores primos de 32? Só o 2, 2 à quinta. O P elevado a k é P vezes PK vezes. Só tem um primo ali na fatoração do P elevado a k, P. Portanto, para que o MDC entre A e P elevado a k seja diferente de 1, A tem que ter algum fator primo comum com P elevado a k. Comum é ser um fator primo que é de um e também do outro. Só que o P elevado a k só tem um único fator primo, que é o P. Portanto, para que o A tenha fator comum com o P elevado a k, quem tem que ser fator primo do A necessariamente? O P. Então, para isso aqui acontecer, necessariamente o P tem que ser fator do A. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Como eu escrevo que o P tem que ser fator do A? Não, A vezes P não. O A é P vezes alguma coisa. Então, tem que existir um B inteiro, tal que o A é igual a BP. Concordam comigo, pessoal? Ó, vou repetir. Para o MDC entre A e P elevado a k ser diferente de 1, o A tem que ter um fator comum com P elevado a k. Mas o único fator do P elevado a k é P.
Então, para fator primo. Então, para que o A tenha fator primo comum com P elevado a K, o A tem que ter o P como fator. A ter o P como fator é A ser um múltiplo de P. A ser um múltiplo de P é A ser escrito da forma BP para algum B inteiro. Tudo bem? Então, olha que interessante. Nós estamos querendo contar, lembra que tem aqui o total menos isso, né? Que ficou na linha de cima. Ah, sim, aqui não pode ter o igual, né? Aqui, é por isso que está ficando errado. Agora sim. Igual PK menos isso, aqui igual PK menos isso. Agora tá certo. Então, eu estou querendo contar a quantidade de elementos entre 0 e PK menos 1 que podem ser escritos da forma BP. Beleza? Certo. Me diga uma outra forma de eu escrever isso aqui, ó. Escrever que A pertence ao conjunto de 0 a PK menos 1. Uma outra forma de escrever essa mesma informação aqui. Esse eu não posso escrever assim, ó. Isso aí. É porque escrever assim vai ajudar a gente a enxergar melhor aqui a questão. Certo? A pertence ao conjunto de 0 a ppk menos 1 é A está entre 0 e pk menos 1, inclusive, né? Menor ou igual. Beleza. Agora, o A, ele tem que se escrever de que forma mesmo? Então, tem que conseguir escrever o A de que forma? BP. Então, o A eu tenho que conseguir escrever como BP. Certo? Sim ou não, pessoal? Maravilha. Vamos continuar trabalhando. Para isso, eu vou fazer um rascunhozinho aqui embaixo primeiro. Ah, escrever o A aqui como BP, mas aí não vai adiantar porque eu teria que garantir que o B e P são primos relativos. E não necessariamente. Para usar aquele teorema lá, sim. É, para aquele teorema, sim. Vamos fazer uma continha aqui agora. Essa desigualdade aqui, ela é equivalente a ela se eu dividir todos os lados por P. Vou dividir um lado por P, vou dividir outro lado por P, vou dividir o terceiro lado da desigualdade. É uma desigualdade dupla, né? Tem duas desigualdades, na verdade, por P. Tudo bem? Dividir tudo por P, eu tenho uma desigualdade equivalente. 0 dividido por P dá quanto? 0. BP dividido por P. B. E aqui eu posso separar em duas frações. Então vai ficar P elevado a K sobre P menos 1 sobre P, certo? Como é que eu posso reescrever P elevado a K sobre P? Isso, P elevado ao K menos 1. E ali 1 menos 1 sobre P. Então, essa desigualdade é equivalente a essa desigualdade aqui. Então, essa forma de escrever o conjunto, eu posso escrever dessa forma aqui. Tudo bem? Troquei por escrever assim. Você pode estar me perguntando, mas por que, Thiago, escrever dessa outra forma? Vamos analisar o porquê. Eu quero contar agora a quantidade de elementos B tais que A é igual a BP. Como eu já trouxe esse A igual a BP para cá, eu posso tirar essa informação daqui. Ela está redundante. Do jeito que estava aqui, ó, eu estou dizendo duas vezes que o A é igual a BP. Já estava dizendo aqui em cima e está dizendo aqui embaixo. Então, posso tirar essa informação daqui. E eu posso também tirar a informação de que B é inteiro. Na verdade, eu não vou tirar. Agora eu vou só reorganizar, né? Então, na verdade, o que eu quero aqui é um B inteiro, tal, que agora sim, que aí está reorganizado. Tudo bem, pessoal? A reorganização que eu fiz aqui, isso é 1 sobre P, né? Por quê? De novo, para repetir. O A já está aqui, aí eu escrevo A como BP, eu não preciso escrever de novo A como BP, então tira essa informação. E o B pertencente a Z agora eu trouxe para frente, por quê? Porque eu já sei que o B é inteiro e agora eu tenho uma informação sobre o B. Só que BP está entre PK menos 1 e 0, é a mesma coisa que o B está entre 0 e P elevado a K menos 1 menos 1 sobre P. Sim ou não, pessoal? Maravilha. Agora o pulo do gato. Eu estou querendo contar a quantidade. Pulo do gato agora. Eu estou querendo contar a quantidade de números inteiros que estão entre 0 e pk menos 1 sobre p. Veja, p é um número primo, portanto, p não é 1. Como é natural, só pode então ser maior do que 1. Se o p é maior do que 1, 1 sobre p é maior ou menor do que 1? Menor do que 1. Então, p elevado a k menos 1 menos 1 sobre p é o p elevado a k menos 1, que é um número inteiro, subtraído de uma coisa que é menor do que 1. Por exemplo, se eu fosse escrever na forma decimal, esse número aqui seria 0, alguma coisa.
seria 0, alguma coisa, certo? Então eu estou pegando um número inteiro e subtraindo dele uma coisinha que é não inteira. Então, esse resultado aqui pode ficar abaixo do antecessor desse número? Por exemplo, para poder ajudar a pensar, digamos que o p elevado a k menos 1 seja 8. Esse resultado aqui pode ser menor do que 7? Não tem como, porque é 8 subtraído de uma coisinha menor do que 1. Digamos que esse número aqui seja 32. Tem como esse resultado aqui ser menor que 31? Não. Esse número aqui, se for 8, o resultado é 7, alguma coisa. É maior do que 7 e menor do que 8. Se esse número aqui for 32, essa subtração é 31, alguma coisa. Maior que 31, menor que 32. Onde eu estou querendo chegar? Eu não estou contando os números inteiros, que vão do 0 até o pk menos 1 sobre p? Não, não, mas é isso que eu estou contando. Calma, vou chegar no resultado aí. Mas o primeiro que eu estou contando é isso. É que não vai ser exatamente o pk menos 1 sobre p. Não vai dar isso exatamente. Isso, então, se no meu exemplo isso aqui for 8, então eu estou fazendo 8 menos alguma coisinha menor do que 1, eu estou indo até 7, alguma coisa. Ora, se eu estou olhando só para os inteiros de 0 até 7, alguma coisa, então eu estou olhando para os inteiros de 0 a 7. Porque do 7 até o 7, alguma coisa não tem nenhum inteiro ali. Outro exemplo, digamos que o p elevado a k menos 1 seja 32. Então essa subtração aqui vai dar 31, alguma coisa. Se eu estou olhando todos os inteiros de 0 até 31, alguma coisa, eu estou olhando todos os inteiros de 0 a 31. Então, no fundo, eu estou olhando os inteiros de 0 até o p elevado a k menos 1, que é o 8 menos 1, 32 menos 1, como no nosso exemplo. Quantos elementos tem inteiros de 0 até pk menos 1 menos 1? Só que tem o 0 aqui também. Tem pk menos 1. Pronto, temos a nossa fórmula. Essa aqui é a fórmula para o caso de potências de primo. Ou seja, se você quer calcular o φ de uma potência de primo, a resposta é essa daqui. Só vou escrever agora de bonitinho, vou botar o P elevado a k menos 1 em evidência e tal, mas o restante é isso. Entenderam aqui, pessoal? Então foi isso que o Euler fez, ele conseguiu determinar agora o φ de potências de primo. Bom, aí só para organizar aqui, a gente pode colocar, como eu falei, o P elevado a k menos 1 em evidência, né? E aí, P elevado a k menos 1 que multiplica P menos 1. Não é isso? Colocando o P elevado a k menos 1 em evidência? Sim ou não, pessoal? Aí eu vou colocar assim, pois, só porque aqui embaixo explica ali a questão de eu dividir dos lados por P, né, e chegar ali. Aqui deixa eu só escrever e o K1 maior do que 1. E agora aqui, qual vai ser o terceiro caso? O primeiro caso foi L igual a 1. O segundo caso, L também igual a 1. O terceiro caso, L diferente de 1. O caso maior que agora o N, nesse caso, o P1 elevado a K1 vezes P2 elevado a K2, etc., vezes P elevado a K, ele não é a decomposição em fatores primos do N. Então, nesse caso, o N é igual a esse produto, certo? Então, vamos lá. Assim, olha que beleza agora. Todo o trabalho. Agora a gente vai reunir todo o trabalho que foi feito anteriormente. Assim, o φ do N é igual. Quem é o N mesmo? Como nós escrevemos o N? Isso, como aqui é a sua decomposição. Aí eu pergunto para vocês, o P1 elevado a K1 tem algum fator comum com P2 elevado a K2? Ó, vou escrever aqui o P2 elevado a K2 só para você olhar para ele. Podem não, o P1 e o P2 são números diferentes. Então, o P1 elevado a K1 tem algum fator comum com P2 elevado a K2? Não, porque o único fator do P1 elevado a K1 é P1, o único fator primo. E o único fator primo do P2 elevado a K2 é P2. E P1 e P2 são primos, distintos. Logo, eles não são comuns. Exatamente. Então, isso aqui, escrevi só para a gente enxergar, né? Então, isso aqui vai virar o produto dos φs. O φ do produto vai virar o produto dos φs. Φ do produto dos φs por conta do teorema que nós vimos. Pelo φ de produto, teorema 6.6, né? Só para confirmar isso aí. Teorema 6.6, φ do produto dos φs, certo? Portanto, vamos fazer um pouquinho só de conta agora? Exato. Ciências. Isso. Quem é o φ do P1 elevado a K1? Daqui, ó. Vai ser o P1 elevado a K1 menos 1 multiplicado por P1 menos 1. Então, esse aqui vai ser
o P1 elevado a K1 menos 1, que multiplica P1 menos 1. Aí vai, B2 elevado a K2 menos 2 vezes P2 menos 1. Aí vai, etc, etc, até chegar aqui no PL. Temos uma forma. Sim, porque, como eu disse, foi a reunião das três informações acima. O para primo, o para produtos de primos relativos e aqui para potências de primo. Agora, a fórmula é essa daqui, não é? E lá naquele caso de ser um número primo, lembra? Olha que interessante. Isso aqui é a mesma coisa que... Então, essa é a mesma coisa que P1 elevado, vocês concordam comigo? A zero. Que P1 elevado a zero é 1. Só que zero é 1 menos 1. Só que 1 é quem? É o K1, ó. 1 é o K1. Então, mesmo lá no caso em que você tem um número primo, é a mesma fórmula. Só que aqui em particular o K1 é 1, então vai ficar P1 elevado a zero, mas é a mesma fórmula também. Ou seja, essa fórmula aqui, ela é geral. Lembra que eu deixei a interrogação aqui? Então, pronto. Acabou não, acabou não. Ainda tem mais emoção ainda. Olha a moral agora do Euler. Pode falar aí pra mim qualquer número inteiro positivo. Qualquer um. 38. Você pode falar qualquer um, escolher um número tão pequenininho assim? Ah, tá bom, escolheu esse. 1000. Aí é fácil também fazer. Sim? E se ele for primo? Vai ficar fácil. Então, vou botar um par, que aí já sei que não é primo. Ah, não era primo não, o outro. É, aí. Vamos lá, vamos decompor aqui, dividindo por 2. Dá 669. Então, vai ser 2 vezes 669. Como é que eu decomponho 669? Por 3, é porque não vai dar por 2. Isso, então vai ser 3 vezes 223, assim? Que tá, é primo, então parou ali. Então, pelo que nós vimos, isso tem que ser o φ do 2 vezes o φ do 3 vezes o φ do 223, né? Então, φ do 2, o φ do 3 vezes o φ de 223. E quanto é o φ do 2? 1. E o φ do 3? Não, φ do 3. É 3 menos 1, 2. E o φ do 223? Isso, que é o primo menos 1. Então, isso dá 444. Agora eu que vou escolher, para poder escolher um número integral de se fazer a conta. 10 horas da foi, né? Não, é 11h30, não foi? Pô, não. Φ do 720. Tem que decompor 720, é. Vamos lá. É 2 vezes 360, né? Então dá para botar mais 2 aqui ainda. Então aqui vai ficar 180. Então dá para colocar mais um 2 aqui. Aqui fica 90. Mais um 2 aqui. Isso, 4, 5. Que é 3 vezes 15, né? O 45. Que é 3 ao quadrado vezes 5, né? Tá certo? Agora, 2 elevado a 4, 3 elevado a 2 e 5 são primos relativos. Então, vai ficar isso aí, φ de 2 elevado a 4, φ. Na verdade, eu nem preciso mais escrever a fórmula separada assim, né? Os φ separados. Eu posso usar direto aqui a fórmula, ó, Ai, né? Então, vamos lá. Quem é o primeiro primo e o primeiro k? fui. Só que aí tem que fazer esse k menos 1, né? Então, 2 elevado a 4 menos 1. Aqui é 2. Aí depois, 3 elevado a 2 menos 1. Aqui é 3. E por fim, aqui é 5 elevado a 1 menos 1, né? 5 menos 1. Viu como tem uma fórmula geral agora? Isso aí. Isso aqui dá 1, né? Aqui dá 3 elevado a 1. 3 menos 1 dá 2. 5 elevado a 0. E 5 menos 1, 4. Nessa conta que a gente quer fazer? Então vamos lá. 8 multiplicar por 1 não faz diferença. Aqui dá 3. Aqui dá 1. Multiplicar por 1 não faz diferença. E 4. Então 8 vezes 3 vezes 2 vezes 4. 3. 192. Ou seja, tem fórmula aqui para se a gente fosse aqui. Lembra que estava procurando um padrão aqui? Tem padrão então? Tem fórmula? Tem. Tem um padrão, tem fórmula. Qual é a fórmula? É essa daqui. Tudo bem, pessoal? Não, essa é muito complicado.
qualquer caso